começando mais um GC Online. Nós estamos aqui com um tema maravilhoso, algo que eu amo demais. Mas antes disso, nós queremos orar, queremos colocar esse momento na mão de Deus. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse GC Online. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que nos assiste. Por cada GC, Senhor, que acontece em 4 cantos da terra, que o Senhor vem estar nos ensinando, nos instruindo na palavra, nos fazendo viver cada vez mais assertivos, ó Deus, obedientes, santos, consagrados ao Senhor. Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém! Você já tem o spoiler aí do tema, gente? Nós vamos falar por que eu tenho que frequentar uma igreja presencialmente. Por quê, hein? Nós vamos conversar aqui um pouquinho, mas antes abra comigo em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui alguns cristãos hebreus estavam sendo exortados pelo autor porque estavam negligenciando presencialmente no culto, né? E a gente quer falar sobre isso e é um assunto extremamente importante, porque tem gente que fala assim: não, eu sou a igreja. Então, assim, eu tô lá em casa e eu sou a igreja de Jesus e tá tudo certo, né? Mas não tá não, porque aqui o texto está dizendo, a palavra está nos orientando a frequentar uma igreja. Está falando que não podemos deixar de nos reunir como é costume de algumas pessoas. Se era costume de alguns lá, imagina hoje, não é? Então nós temos que ter diligência em participar presencialmente à igreja do Senhor, né? A comunhão dos santos, aquele momento ali, a Bíblia fala: bom e agradável é que os irmãos vivam em união, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então há vários textos na Bíblia, que fala sobre estar numa igreja física, estar ali junto com os irmãos. E a gente quer discorrer sobre esses assuntos aqui nesse dia. Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta aqui para os meus amigos. Quais os benefícios de participar da comunhão presencial da igreja? A comunhão presencial, ela cria, né, uma atmosfera uma atmosfera mesmo espiritual, uma atmosfera de louvor. É diferente quando você está em casa e quando você está na igreja.
É uma atmosfera que a gente não consegue. Às vezes você, só de entrar na igreja, nem começou o culto ainda, mas assim, aquele ambiente, né, é muito gostoso. E então, alguns benefícios, né, que a gente experimenta estando, né, nessa comunhão presencial é o fortalecimento espiritual, né, o fortalecimento da nossa fé, o discipulado. Como é bom, né, estar participando de um GC, né, Lívia? Você, como eu, líder também de Café com Deus, é tão gostoso quando a gente está nesses momentos de discipulado, ali tá juntinho, compartilhando experiências, é uma troca, é uma comunhão, é muito bom. O cuidado mútuo, né, quando a gente precisa, um precisa de alguma coisa, o outro ajuda, né? Esse cuidado mútuo entre os irmãos, a inspiração também para servir com os dons. Quando você tem essa comunhão presencial, é impossível você saber que você é bom em alguma coisa, que você faz alguma coisa, que você tem um dom para alguma coisa e você não quer servir com esse dom, você não quer fazer isso, né, ali na sua comunidade de fé que você participa. O incentivo também a permanecer firme, né? Às vezes você chega meio triste ou desanimado, às vezes aconteceu alguma coisa, mas o seu irmão vai lá e te põe pra cima, te anima, não, bora, porque se um cai, o outro vai lá e te ajuda a levantar. Então, tem esse incentivo e, assim, uma das melhores coisas é cultuar em unidade. Gente, como é bom cultuar ao Senhor ao lado dos irmãos, dos amigos que o Senhor tem confiado a nós. É muito gostoso, é muito gratificante e ainda depois sempre tem um rolê, sempre tem alguma coisa e participar mesmo desse momento de comunhão é muito bom, né? Aí, dentre esses aí, são alguns benefícios que essa comunhão traz pra gente. É o viver junto, né? É o pertencer, é estar ali. Ninguém é igreja sozinho, né? A Bíblia fala, né? Paulo usa em Efésios 2,15 metáforas como o corpo, né? Usa falando sobre família, né? Fala também sobre um edifício, né? Um templo. Então, em todos os textos que nós lemos, a Bíblia nunca fala de igreja sozinho, né? Igreja não se faz no singular, como diz o nosso amado pastor Flavinho. Não tem jeito de fazer igreja, eu ser igreja sozinho. Eu preciso pertencer, eu preciso prestar contas, eu preciso ajudar o outro, eu preciso orar por alguém, saber o nome de outra pessoa, né? Esse discipulado, gente, isso é crescimento espiritual, né? Viver a vida santa, consagrada ao Senhor, porque estou sendo assistido, como a palavra fala, por uma nuvem de testemunhas, né? Então, nós temos sim que nós atentarmos aos nossos passos para ser um exemplo, para ser uma bênção para o outro. Também ajudar uns aos outros, como a Poli falou, né? Se um tá querendo cair, tá querendo fraquejar, não, peraí, o que aconteceu? Cadê você? Você não foi no culto, você não foi no GC, né? O que tá acontecendo? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Isso é viver junto. Igreja não se faz no singular. Então, estar presencialmente na igreja é diferente. Por mais que você possa assistir os cultos, hoje a gente tem, né, as redes sociais, tem culto toda hora. Agora, se ligar na televisão, tem um culto acontecendo, né? Mas é diferente, né? É como se fosse, a analogia que eu posso dizer, uma coisa é você sentar à mesa e comer, outra coisa é você assistir na televisão, uma mesa posta e um monte de gente comendo. Você tá vendo, tá achando lindo, mas você não tá saboreando, né? Você não tá com aquelas pessoas, você não tá pegando aquela comida. É uma sensação diferente, né? E então isso é muito necessário. E a próxima pergunta é: quais os problemas de não frequentar uma igreja? Aí que veio o B.O. E que B.O., resolver, né? Problema com o pastor. E aí, pastor Matheus? Aí eu vou chorar. O que acontece com os seus adolescentes quando eles não vão na igreja e voltam assim, desesperado? Cara, a pessoa começa por aí, né? A pessoa que diz que ela é a igreja, ela já tá mentindo. Ela já tá totalmente equivocada, porque como a pastora Lívia falou, né? Não tem como ser igreja sozinha, não existe. Né? A estrutura do nome, a palavra igreja, o conceito de igreja já envolve a comunidade, envolve o estar em comunhão, né? E quando a gente está fora desse ambiente de comunhão, a gente perde muito. A gente perde no quesito relacionamentos, a gente perde no quesito amadurecimento, a gente perde no exercício dos dons, no quesito do exercício dos dons que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. Inclusive, a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre dons e talentos.
todos os dons e talentos que nós recebemos da parte de Deus são para o uso na edificação do corpo de Cristo, da igreja. Nenhum dom foi dado para mim só, não foi dado para ficar em mim. Nenhum dom foi dado para eu me edificar sozinho e essa edificação ficar em mim. O dom existe também para ser compartilhado, para o serviço, para abençoar o outro, para alcançar a vida do outro. Né? Então, quando a gente não vive essa realidade, né? Quando a gente não tem essa convivência do corpo, essa convivência da igreja, a gente perde em muitos aspectos, em vários quesitos, em várias situações. Né? A gente vai observar em muitos momentos a Bíblia, o Evangelho de Cristo, as cartas paulinas nos exortando, né? Como a gente lê o próprio texto base dessa lição em Hebreus, né? Uma exortação muito direta, muito clara do autor aos Hebreus, dizendo não deixem de congregar, como é o costume de alguns, como alguns têm feito. Está no né? imperativo, não deixe. Exatamente. Então, assim, as pessoas hoje dão tantas desculpas porque elas não querem ter o compromisso do congregar. Né? A gente vive uma geração, um período da sociedade, que as pessoas não querem o comprometimento, elas querem os bônus das coisas, mas elas não querem os ônus. Então elas não querem o comprometimento, elas querem ir buscar aquilo que é benefício para elas. Então elas tratam a igreja muitas vezes até como um shopping. Eu vou lá quando eu quero, quando eu acho que é importante, e eu busco aquilo que eu acho que eu preciso, e aquilo que eu não preciso eu deixo lá na prateleira. E quando eu precisar eu vou lá e eu vou encontrar, e não é isso. A igreja é para ser vivida, a igreja é para ser um lugar de pertencimento, é para ser um lugar de relacionamento. Né? Tem uma frase em uma antiga apostila de discipulados que a gente tinha aqui na igreja, que eu nunca me esqueço dessa frase. Ela diz que é na igreja que você deixa de apenas amar o próximo para ser o próximo de alguém, para ser amado também. É nesse lugar, é na igreja que a gente recebe esse cuidado, esse auxílio, esse socorro dos irmãos. É um fato, né? Você vai estar falando muita verdade quando você diz que a igreja é cheia de gente problemática, é cheia de gente imperfeita. Isso é um fato, é uma realidade. Esses dias eu estava pregando sobre isso para os adolescentes e estava dizendo, pois é, tem gente que fala que não quer ir para a igreja porque a igreja é cheia de gente problemática e você é o primeiro, né? É o mais problemático, é o próximo da fila, né? Então, a grande diferença é que a igreja é o lugar dos problemáticos que entenderam isso e querem ser aperfeiçoados. A gente tem sim as situações, todo lugar que tem relacionamentos interpessoais envolve dificuldades, envolve problemas, mas esse não é o centro da questão. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Aonde você for, você vai encontrar problemas. A diferença é que aqui está todo mundo querendo melhorar. Está todo mundo querendo ser aperfeiçoado. Então, quando a gente deixa de congregar, a gente perde isso. A gente perde o crescimento, o amadurecimento. Lá em Provérbios, se eu não estou enganado, 27:17 fala que como ferro afia o ferro, assim é um amigo. Né? Na igreja, nós somos afiados pelos relacionamentos também. Né? Nós somos afiados pelo pastoreio, nós somos afiados pela convivência, nós somos afiados quando nós estamos servindo com alguém, nós somos melhorados, nós somos amadurecidos nesse ambiente da igreja. A gente vê hoje tantas pessoas, tantos profissionais excelentes, tantas pessoas famosas, que inclusive começaram suas carreiras dentro da igreja. Na igreja, na convivência, no serviço, foram polidos, foram afiados. Então deixa de congregar não. Você vai ter muitos problemas se você deixar de congregar. Mas vem para a igreja, vem ser igreja, vem viver igreja, vem viver a realidade do corpo de Cristo, onde flui a vida de Cristo. Eu queria encerrar com o Salmo 133, que é o clássico, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, passa pela barba e pelas vestes de Arão. Então é como o óleo que flui, né? O sangue de Cristo flui dentro do corpo de Cristo. A vida de Cristo flui dentro da igreja, da convivência, da vida da igreja. Então, vem ser igreja. Pegando um gancho nesse versículo, ele fala do óleo, né? O que o óleo é? Terapêutico. Ele tirava ferrugem, ele curava, né? Os óleos, agora está na moda dos óleos essenciais, mas isso é coisa lá de antigamente. São até aromáticos, né? São aromáticos hoje também, né? Mas antigamente era remédio. Né? Então, quando a Bíblia fala que é como um óleo, é como o orvalho do Monte Hermon, né? Traz aquele refrigério, você está lá seco, estressado, quente, sangue quente, nervoso, vem um irmão e ora com você, conversa com você, alinha ali as emoções, as expectativas, aí você respira. Isso é unidade, o poder da unidade, não é? Mas outra pergunta que a gente tem aqui também, vou passar para o Misael. Misael, é suficiente na igreja? Beleza, já entendi. Vou para a igreja agora, gente. Já entendi. E aí? É só estar lá, vai tá tudo bem? Só sentar lá no banco? Não tem jeito, porque nenhum cristão ou frequentador de igreja foi chamado para ficar no banco. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem algo preparado para nós. Eu quero ler aqui
o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, eu quero ler o verso 6, 7 e 8, que tá escrito o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A grande questão é que muitas pessoas chegam na igreja e elas querem se sentir num lugar de conforto, mas elas não querem sair dessa zona de conforto. Quando, na verdade, o convite do Evangelho para nós é que, de alguma forma, nós sejamos bênção na vida de pessoas. Na sua igreja, onde você está aí, e eu estou falando para você que está nos assistindo de uma forma muito específica, existe uma necessidade, uma demanda, que talvez só você nesse lugar consiga suprir. Talvez só você tenha o dom, a capacidade, o discernimento, a compreensão a respeito daquela área que você consegue suprir. Aqui ele fala assim, olha, nem que seja dando ânimo às pessoas. Talvez muitas pessoas estão desanimadas, tristes, desacreditadas, sem esperança, e você é uma pessoa que recebeu de Deus o dom de animar pessoas. Através de um abraço, através de um prato de comida, através de um conselho, através de uma palavra, por mais simples que ela seja. Mas nenhum cristão foi chamado para ficar no banco. Então, ir à igreja não é suficiente. Inclusive, quando você serve, quando você faz, quando você de fato demonstra amor, não somente pela obra, mas pelas pessoas, você está edificando não somente o corpo de Cristo, mas você também será edificado através do seu serviço, das suas mãos, daquilo que você se propor a fazer para a expansão e para o crescimento do reino. Amém. E para a gente concluir aqui, então, né, uma frequência, uma devoção à igreja, como obediência também, porque o texto está falando, não faça isso. Quando a Bíblia fala para não fazer, a gente tem que obedecer, não é? Então, não só como dependência, como obediência, né, como devoção, eu gosto tanto de ir para a igreja, mas não só por esses motivos, mas também porque nós precisamos desenvolver aquilo que Mateus falou que nos falta na sociedade hoje, um compromisso, né, com o corpo de Cristo. Ali Deus quer te usar para abençoar alguém, para ajudar alguém, e isso reflete o tanto de Deus que existe dentro de você, porque o contrário disso é uma pessoa que se fecha, que acha que a igreja acontece no singular, né? Como a gente comentou aqui, que eu, igreja, né? Não, eu vou cuidar da minha vida, dos meus problemas, já tem problema demais cuidar do problema dos outros. Isso reflete um coração egocêntrico, egoísta. E o Evangelho não nos chama para viver para si, né? O Evangelho nos chama para amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu vou na igreja para buscar, eu quero que o próximo também, aquele que está comigo, também busque ao Senhor, também caminhe em direção à vontade de Deus. E Deus está falando para não deixar de fazer algo, para não deixar de congregar. Eu não vou fazer isso e eu vou ajudar outros também a obedecer, né? Isso é a jornada de fé, longe do egocentrismo, dessa síndrome do mundo hoje, né? Do egoísmo, mas é eu me permitir, né? Pertencer, né? Permitir partilhar minha vida com alguém, né? É você partilhar sua vida com o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, nós somos os membros, como a gente falou aqui, com vários dons, como Misa falou, né? Vários dons, talentos que Deus quer te usar para poder edificar a igreja do Senhor. Eu gosto sempre de dizer, Jesus podia mandar os anjos fazer tudo, mandar um pregar, o outro evangelizar, mas não, o Senhor distribuiu dons, Deus deu dons aos homens, deu ministérios, talentos, e nós estamos ali para ser igreja, sermos uma peça fundamental daquilo que o Senhor quer fazer no corpo de Cristo, que é o nosso coração entregue ao Senhor, né? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para o nosso modelo principal, né? Servindo ao Senhor com todo o coração. E nas aplicações práticas, por favor, coloque na sua agenda que dia que é que eu vou na igreja. Escolha, né, os cultos que você vai e coloca mesmo. Não, esse dia não é assim, porque igual a gente estava comentando, né? Não é igual ir ao shopping. Ir ao shopping eu posso mudar de ideia. Pode acontecer um outro compromisso e eu posso adiar essa ida ao shopping, esse passeio,
né? Mas quando eu coloco como uma prioridade na minha vida, naquele momento, na agenda ali eu coloco ir à casa do Senhor, ir à igreja, ir a um GC, ir ao discipulado, a convivência mesmo da igreja, aquilo se torna algo que eu estou trazendo como obediência, como a palavra falou. Então eu preciso ser intencional, vou marcar na agenda, esse dia eu vou, faça sol, faça chuva, eu vou colocar ali, né, isso como uma prioridade no meu domingo, no meu sábado, né? E isso é muito importante para a gente fazer. Como a gente falou, não é só também ir, mas também se envolva na vida da igreja. Eu vou voluntariar. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu não sei nem o que eu faço. Não, mas começa servindo. Onde que você quiser. Começa do começo. Né? Eu lembro que eu comecei a servir na igreja com algo que não tinha nada a ver. Né? Eu comecei ajudando a vender livro, ajudando na limpeza, ajudando com a escolinha lá no Kids, e, enfim, coisas muito diferentes do que eu faço hoje, né? Que são essenciais, são importantes, mas eu comecei em algum momento. Eu tive que começar de algum lugar. E aquilo tudo foi me construindo e trazendo esse entendimento de que eu pertenço. Né? Eu estou aqui inserida nessa terra, até quando Deus quiser, mas conectada ao corpo de Cristo, né? Conectada à cabeça que é o Senhor, para que Ele possa se mover sobre essa terra. Então se importe, né? se permita partilhar a sua vida, se voluntariar, né? Evangelizar. Nós estamos aqui para poder fazer que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra. Então, o nosso papel dentro do corpo de Cristo é avançar, que o reino expanda, que a igreja cresça. Às vezes você está aí, nossa, meu GC tem 30 anos que tem 10 pessoas. Né? Minha igreja tem 30 anos que é 100 pessoas. Não, vamos trabalhar, vamos servir, vamos nos dispor, vamos esforçar um pouquinho mais, né? Nos entregar mais ao Senhor, para que venha crescer o reino de Deus sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por esse momento, esse tempo que o Senhor nos trouxe aqui, essa exortação, Senhor, que nós não devemos afastar da casa do Senhor, afastar do templo físico do Senhor, Deus, da igreja. Pai, que o Senhor venha colocar essas verdades no nosso coração, que nós sejamos obedientes e não só, Senhor, ali sentados para ouvir, mas também prontos para servir. Prontos ali para ser uma referência, uma bênção, um testemunha viva daquilo que o Senhor quer fazer sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso.